Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então, tivemos problemas técnicos com a nossa live direto do Facebook, da página, mas estamos aqui no Instagram. A live de hoje com o Adriano Miura vai ser pelo Instagram, que vai ficar também gravado no IGTV e vocês vão poder estar acompanhando depois também. Oi, Thaís, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, tá me Eu vou ouvindo? fazer o seguinte. Tá me ouvindo? Tô. Eu vou deixar no. Eu ia colocar o fone, mas é a mesma entrada, então eu tô com baixa, 40% de bateria. Eu acho que vai consumir muito, então eu vou deixar assim, tudo bem? Eu tô te ouvindo Eu tô bem. te ouvindo. Beleza, então. Ok, combinado. Só a única Só a única coisa coisa. Sim. é que O que eu eu tô tô ouvindo eco. ouvindo eco. Então, é justamente por causa disso. Deixa eu ver se agora melhorou. Eu diminui o seu som. Oi. Oi. E agora, ainda tá muito? Sim. Sim. E agora? Oi. Oi. Oi, e agora? Melhorou? Mais ou Não. menos? Não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o fone e vou ficar de olho na bateria. Qualquer coisa, em último caso, De eu dou um repente, jeito. De peraí, repente, deixa eu ver peraí, se deixa eu eu ver se coloquei eu o fone e coloquei o melhora. fone Peraí. melhora. Peraí. Acho que não, porque o problema é a captação do meu. Apesar de que eu não tô ouvindo o seu eco. Eu escuto o Eu meu. escuto o meu. Eu não escuto nada do seu. Mas é que como a Mas é que gravação como a gravação tá vindo do meu tá Insta, vindo do meu Insta, eu escuto a eu minha voz escuto duas a minha vezes. voz duas vezes. Pronto, eu coloquei o fone, e agora? Deixa eu ver. E agora? Ah, Ficou agora melhor? não. Ah, beleza. Vamos Deu vendo. A gente vai certo. acompanhando a internet, a bateria e ver como é que funciona. Beleza, vai dar tudo Ver como é que certo. fica. Sim. O que tiver que ser vai ser. Eu tô de boa, tô tranquilo. Sim, ai, que coisa boa. Então, deixa eu ver aqui, né? Hoje a live, né? Eu estava falando pro pessoal, né, que por trâmites e questões de internet acabou não sendo lá na página da Interative, mas que estamos, né, com a Adriana Miura, que é microfisioterapeuta e facilitador da nova medicina germânica, que é sobre as leis biológicas, né? Me corrige se eu Tá estiver certo, tá falando, certo, tá certo. tá? E mais outras coisas, né? Porque se eu fosse dizer todo o Um monte currículo de desse coisa. rapaz, eu ia ter que ficar a 1 hora de live falando sobre o que esse menino faz. Fazemos Mas, muitas coisas, muitas coisas. com certeza, somos Com certeza. multiversos, né? Isso sem sombra de dúvida. E o que é bom, é assim que é bom. Com certeza. Então, a gente está fazendo uma série de lives aqui, pessoal, para que vocês tenham a informação do que se trata, né? A nova medicina germânica, junto também com outras abordagens, e de que forma a gente pode estar trazendo ela para o nosso dia a dia, né? Na aplicação diária, para que cada vez a gente possa estreitar mais o relacionamento com as abordagens, né? E não ficar só ali no curso, quando eu fiz, quando eu apliquei, né? Então, Uhum. está sendo bastante esclarecedor, eu acredito, né? Para as pessoas que assistiram, que eu compartilhei, e muitos feedbacks legais, né? E então o assunto, né, que ficou em votação, já que a gente falou da última vez, e a gente escolheu sobre o livre-arbítrio, que gera polêmica, né? A gente sabe que, enfim, vai gerar muitas controvérsias. Isso é muito divertido, né? Porque o debate em si construtivo é o que vale sempre, né? Então, Com Adriana, é tudo certeza. contigo. Traz para nós a tua versão, traz para nós o teu ponto de vista. Eu também, na medida do possível, também vou poder compartilhar do meu, né? E aí a gente vai Ok, vai ser um falando. prazer. Fechado. Bom, Thaís, vamos lá então. Bom, antes de começar então essa live, já que é um assunto, como você bem falou, controverso, tem muitas discussões, eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Bom, isso é uma conversa, a gente vai colocar pontos de vista, a gente vai apresentar ideias, a gente não quer impor nada para ninguém. Eu deixo isso muito claro todas as vezes que eu vou dar aula, eu não discuto questões políticas, nem questões religiosas, nem futebol, nem nada que tenha um ponto de vista. Principalmente ética, eu não discuto nada disso, eu discuto tudo aquilo que eu chamo de biológico, tudo aquilo que é natural ao sistema,
tudo aquilo que é embasado na biologia, na ciência, ok? E é a partir disso que a gente vai desenvolver todos os nossos conceitos e todas as nossas discussões, ok? Vamos lá então. Partindo disso, eu vou apresentar qual é a definição literal no dicionário sobre o que é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é definido como a possibilidade de decidir, presta atenção nas palavras, a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causas determinantes. Então, isto é a definição de livre-arbítrio. E eu já vou dar a resposta quando você põe a pergunta. Existe livre-arbítrio? E eu digo para vocês, existe, só que não da forma como a gente acredita. Então ele existe e não existe ao mesmo tempo. E a gente vai começar a discutir em cima desses dois aspectos o que é algo fora da curva. E é muito interessante. Isso é uma lei universal. Bom, então vamos fazer o seguinte, então. Agora que a gente já responde essa pergunta, mas na verdade não responde nada, eu vou começar a apresentar, justamente quebrar conceitos que a gente acredita que eles existem, mas na verdade eles não existem. Vamos lá. Um primeiro conceito. Como a gente falou, ela é isenta de qualquer condicionamento. E isto beira o impossível. Por quê? Porque a partir do momento que nós nascemos, nós já somos condicionados. O nosso meio define muito daquilo que nós somos e daquilo que nós acreditamos. Os nossos valores, os nossos ideais. O meio define muito disso. Quando uma pessoa cresce e fala assim, eu quero ser jogador de futebol. Você acha que essa decisão é totalmente sem condicionamento algum? A sociedade não condicionou ela, o meio não condicionou ela. E aí o que é interessante, todas as pessoas elas vão buscar uma individualidade e buscar um status. Isso é natural, isso é biológico. E quem vai definir esse status que você deseja ou rejeita é a sociedade. Então, primeira coisa, todas as suas escolhas elas vão estar condicionadas. Ponto. Segundo ponto. Você escolhe, ok, eu quero ser médico, legal. Primeira coisa, quem disse que isso só depende de você? E aí a gente vai para um segundo ponto do livre-arbítrio. Ao pé da letra, como a gente fala, eu quero ser não sei o quê. Isso não depende só de você. Não importa o quanto você estude, o quanto você faça, porque existem vários fatores que envolvem aquilo, não apenas o seu esforço. Entende? Então, assim, você decidir uma coisa para a sua vida não significa que você vai alcançar. E eu vou até além. Por que você escolhe aquilo? Porque você quer algo que todo mundo deseja nessa vida. É ser feliz. E aí, o grande X da questão é, será que isso vai te trazer felicidade? Essa pergunta é boa. E aí você vê muitas pessoas que elas alcançam o objetivo delas. Mas quando elas chegam lá, elas falam, ok, não é isso ainda. Ou eu preciso de mais, ou isso não é o bastante. E aí você percebe que é um constante correr atrás de algo que você acha que vai te trazer um resultado, mas não traz aquela sensação que você busca, que também é uma utopia. Ok? Então essa é a segunda quebra de conceito que a gente trabalha. A terceira quebra de conceito a gente fala a possibilidade de decidir. E aí a noção de decisão tem a ver com uma noção de escolha. E a escolha tem a ver com controle. E o controle tem a ver com posse, com ter. Ok? Eu tenho algo, então eu posso escolher e decidir sobre o que fazer com isso. Certo? Sim. E aí a pergunta mais básica que eu tenho para fazer para as pessoas é, o que de fato você tem? O que de fato você tem controle e posse? Vou dar exemplos para vocês, isso é muito interessante. A gente acha que a gente tem controle sobre o nosso corpo, certo? E a resposta é sim e não. Você tem controle sobre a parte motora, mas você não controla a sua saúde. Você não escolhe ficar doente. E aí você percebe que controle, posse, na verdade você não tem. Porque tudo que você tem é um estado. Então tudo aquilo vai passar. Então, na verdade, você não tem controle sobre nada. E a sensação de controle, de estabilidade, de zona de conforto é uma mentira. Um exemplo, a pandemia, ela veio para mostrar que tudo aquilo que a gente construiu, então, quebra, esquece, não existe. E aí o mundo, o universo te traz uma nova realidade. E aí você fica meio, ok, peraí, como é que é? E aí você tem que se reinventar. E por final, a terceira grande quebra
É que tudo isso que a gente fala sobre livre-arbítrio, a gente acha que vem da nossa mente. E aí eu digo para você, a sua mente não controla nada. Por quê? Em questão de porcentagem, a gente pode falar que 10%, isso com muita fé em Deus, tá? É consciente. Os outros 90%, eles são subconscientes e inconscientes. Resumindo, quando você tá lá assim e fala, putz, eu tô a fim de comer uma macarronada. O seu subconsciente já foi e voltou umas 10 milhões de vezes e você acha que você decidiu comer a macarronada porque a sua mente quis. Não, o seu subconsciente e o seu inconsciente já estão trabalhando várias vezes essa memória para você achar que você chegou naquilo, entendeu? Então, na verdade, resumidamente, a sua mente ela é totalmente condicionada pelo meio e ela é totalmente embasada por um sistema subconsciente e inconsciente, na qual você não controla. E é por isso que eu digo, o livre-arbítrio, do tipo, eu quero fazer isso e eu vou conseguir. Não é uma regra, isso não funciona muitas vezes. E aí é muito simples. Quantas vezes você sabe o que você tem que fazer e de fato você faz? Essa é uma balança muito interessante de se pensar. Quantas vezes você ter a consciência não significa ser a consciência, entende? A noção de ter e ser nesse aspecto é muito interessante. E é um equilíbrio muito legal que você encontra dentro desses dois aspectos, dentro desses dois prismas. E esse é um grande desafio. Bom, então, resumindo, quebrando conceitos. Você é totalmente condicionado, sim. Você não tem vontade própria, porque o seu sistema já define isso muito antes de você decidir algo. Por mais que você decida algo, não depende só de você aquilo dar certo. E mesmo se isso você conseguir alcançar aquilo que você deseja, não é uma certeza que aquilo vai te trazer a satisfação que no fundo você deseja. E você não controla nada. Ponto. Aí eu olho pra cara da Thaís e ela pensa assim, minha vida foi uma mentira, cara? Que droga! O que eu tô fazendo até hoje? O que eu tô fazendo? Ok, vamos por partes. Isso é muito interessante de se pensar. E o que é importante a gente entender hoje sobre essa discussão. E a pergunta certa é: qual é o lugar correto da mente? Essa é a pergunta certa. Esse é o X da questão. O livre-arbítrio tem a ver com isso. Tem a ver com o lugar correto de onde está a nossa mente. Qual é a função correta da nossa mente? E através dessa discussão, dessa live de hoje, eu vou ter o prazer de apresentar aonde a gente chega nisso tudo. Qual é a resposta certa para essa pergunta, vamos dizer assim. Tá, ok, agora que a gente... Ok, não, a gente quebrou vários conceitos, agora a gente vai começar a montar, vamos dizer assim, Sim, agora. Aqui a minha cabeça tá assim que nem a imagem aí do meu escorpião no meu rosto. Tá uma coisa muito louca. Primeiro me vem duas coisas. Uma é sobre essa questão, né? Falando, me vinha muito assim, bom, o meu valor, né? O meu valor mor, meu valor matriz, aquele que me move para fazer as coisas, é a liberdade. Só que estudando um pouquinho, eu percebo que muitas pessoas, às vezes, elas dizem que querem a liberdade, mas na realidade, o que elas fazem é completamente ao contrário daquilo que diz que elas querem serem livres, né? Então, na verdade, eu quero a liberdade, mas os meus atos fazem com que eu faça exatamente ao contrário. Perfeito. Eu fujo da liberdade, né? Aí eu falei pra você, a ter a consciência do que você deseja, mas de fato fazer. Uma coisa é ter o conceito, outra coisa é ser o conceito. São coisas completamente distintas. É que nem eu saber que, por exemplo, eu não fumo, né? Mas é que nem a pessoa que fuma, que sabe que é ruim, faz mal, sim, mas não para. Sim, ela quer parar, mas ela não consegue. Sim. Tá, isso é importante. Ela quer parar. Ela fala, eu quero parar de fumar, mas eu não consigo. Sim. Perfeito. Então, e aí, de novo, você percebe, você não tem controle. Você não controla nem seus atos, você não controla nem suas necessidades. Porque, de novo, não é mental. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Tudo isso que a gente usa para conversar, tudo que a gente está fazendo isso agora, Thaís,
é usar isso daqui. Ok? Não tem problema, isso é maravilhoso. Usar a cabeça é bom. Mas você, de novo, saber o lugar correto da mente. Esse é o grande desafio. Enquanto a gente não entender o lugar correto disso daqui, não vai adiantar nada. Nada. A gente vai andar em círculo, como você disse. Todas as pessoas que querem a liberdade. Mas é a pergunta, elas querem se libertar do quê? E aí talvez a resposta certa seja, elas querem se libertar delas mesmas. E eu já vou te dar uma resposta muito boa. Isso é impossível. Vamos lá, eu vou dar uma colocação que eu colocarei mais adiante, mas vou colocar agora só para dar uma resposta interessante. A gente tem a nossa sombra e a nossa luz, certo? As nossas qualidades e as nossas limitações. As pessoas, elas querem se libertar desse lado ruim delas. Só que esse é um ponto, isso faz parte do que ela é. Você não pode arrancar isso de você. É quase como falar, eu não gosto desse braço, eu vou cortar o braço fora. Vai resolver alguma coisa? Não! E aí vou dar um exemplo fisiológico que, ok, é meio bizarro, mas vale. As pessoas, às vezes, por exemplo, elas têm certas dores. E aí, vamos supor, você amputa o braço por, sei lá, um acidente. E aí você pode desenvolver, sabe o que depois? Uma chamada de dor fantasma. Porque para o seu cérebro ainda existe um mapa cerebral da sua mão. E aí, pasme. Imagina, e isso é real, tá? Isso é comum. Você amputa o seu braço e aí o seu cérebro diz, o seu dedão está coçando. Sim, isso acontece, tá? Isso é real, isso é real. E aí a pergunta, como é que você coça o seu dedo se você não tem mais o braço? Boa pergunta. Arrancar aquilo de você não resolve o problema. Muito pelo contrário. Só piora. Confie em mim, só piora. Meu Deus, tá falando, tá me dando uma coisa. Porque... Calma, tá tudo bem. Vai dar tudo certo, eu prometo. Imagina, tu tá dando um exemplo fisiológico, né? O braço. Sim. Eu fico imaginando com as partes de dentro, como é que ficam, né? Que aí o cérebro, daí são os padrões, né? Ele vai lá, busca, tá? Mas aquilo não tá mais lá. E aí eu entro com a segunda questão que eu te falei. E como é que fica a questão da física quântica, que diz que nós somos co-criadores da nossa realidade, né? Sim. E que, claro, eu também acredito que existe um livre-arbítrio como um teto, assim, né? Tu pode ir até aqui, exatamente. Até aqui ou até aqui, né? Isso. E o resto? Como eu posso dizer para você, lembra? 10% é mental, é a sua mente, é o seu consciente. E os outros 90% é o resto. Resumindo, o seu subconsciente e o seu inconsciente. Confia neles, eles sabem o que eles fazem. Entende? Tá. Não é você que está no controle da vida. Nunca foi. Sim. E como é que a gente vive, então? Esse é o ponto, como a gente sempre viveu. Ou você acha que é sua mente que faz você estar vivo agora? Não. Perfeito. Ou, exemplo, você está parando para pensar que você tem que respirar? Você está parando para pensar que você precisa bater seu coração? Você não está parando para pensar em nada disso. E mesmo assim você continua vivo aqui na minha frente. O que isso significa? Que isso existe há muito mais tempo do que isso daqui. E você acha que isso daqui ainda é mais, controla mais do que o resto? Por isso que eu falo, com muito esforço, 10%, mas eu diria uns 2%. Tá ótimo, não reclama. Sim. Uau. E aí, mais uma vez, onde fica a mente no processo inteiro da história? É isso que a gente vai entender. E aí você vai ver que a viver é muito mais simples do que você imagina. Interessante, não é? Nossa. Porque, de fato, a gente não precisa se preocupar com muita coisa. E o que a gente mais faz é isso, né? Sim. E aí, de novo, o quanto a gente é condicionado. O quanto o meio fala pra gente fazer uma coisa que... Será que a gente devia realmente estar fazendo? Entendeu? Uhum.
Então esse é o grande ponto. Saber abrir mão de uma coisa que de fato você nunca teve. Isso é o conceito de constelação familiar, não é? Saber o que é, pega o que é teu e o que não é teu você devolve. Maravilhoso! É maravilhoso! Com certeza. Então devolve aquilo que não é teu. Não é teu. Resumindo, dentro do seu corpo você pode separar. E aí você fala, ok, essa parte é responsabilidade da mente e essa daqui não. E aí você devolve o que não é de fato seu para quem é responsável. Para alguém que é muito mais responsável, que está aqui faz muito mais tempo e você nem sabe disso. E que dá conta. Sim, Priscila, você tem razão. Você precisa parar de tentar controlar a vida, porque você não controla. Esse é o segredo, Thaís. Certo? E esse é o desafio. Saber colocar o lugar certo da mente. É bom, é bom. É um constante... Como vou dizer? A gente está aqui para ir em direção à nossa origem. Mas só que para a gente fazer isso, antes de mais nada, a gente precisa se descondicionar. A gente precisa tirar as camadas que a gente foi colocando. Eu vou fazer... A metáfora no final vai ser melhor, vai ficar mais claro. Tá bom? É a metáfora do rio, mas só que de uma forma diferente. É muito mais interessante. Beleza? Tá, mas se a mente, então, Ok. a mente é 2%, Ok. devolve, tira, põe, coloca, desmistura e bota onde isso? Ué, na vida. Na prática da vida. Ai, meu Vamos lá, Deus. calma. Thaís, calma, respira. Vai dar tudo certo, confia. Tenha fé, tenha fé. Tá faltando fé, hein? Vamos lá. Ok, agora que a gente desmistifica toda essa ideia do livre-arbítrio e a gente realmente faz a pergunta certa. Qual é o lugar da mente? Qual é a função da mente no processo da vida? Já que ela não tem a função de escolha, como ficou muito claro, então vale a pergunta. Qual é o lugar da mente? Antes de responder essa pergunta, eu preciso apresentar para vocês conceitos bases. O que são conceitos bases que eu chamo? Eu chamo que são as regras do universo. O que isso significa? Que o universo ele foi criado a partir de certas regras. Eu digo que não são muitas, são ao todo 3. Eu vou mostrar uma só para vocês hoje, tá bom? Que é o bastante. Acredito, tá tudo certo aqui. Que é a primeira regra do universo. E a frase que define é: o simples e o complexo coexistem do mesmo lado da moeda em perfeita harmonia. Vou repetir. O simples e o complexo coexistem do mesmo lado da moeda em perfeita harmonia. Entendeu, Thaís? Não, tá bom. Vamos lá, é o Yin e Yang. Eu entendi, só tô tentando desenhar aqui. É o Yin e Yang, pronto, desenho o Yin e Yang. Acabou. Tá. Os opostos, o Yin e Yang, o simples e o complexo, eles não são opostos, mas eles são harmônicos e complementares. Eles não estão de lados opostos da moeda, mas eles estão do mesmo lado. Sim. O que isso significa, então? E é um conceito mais básico do universo. É tudo binário em essência. É sim e é, Thaís? O oposto de sim? Isso é o bom e o mal. Isso é o homem e a mulher, é o dia e a noite. Aí a gente pode falar da fisiologia, é o sistema simpático parasimpático, é a insulina glucagon, é melatonina cortisol. É sempre assim, é binário, é uma balança, entende? E aí, de novo, qual é o grande segredo da vida? Não é aniquilar um lado, mas é você harmonizar. É você equilibrar esse sistema. Esse é o desafio. Vou dar um exemplo fisiológico maravilhoso que as pessoas não sabem. Elas deveriam parar para pensar nisso. Thaís, vou fazer uma pergunta boa para você. Qual é a relação entre bactérias e células humanas no nosso corpo? Você sabe? Vou melhorar minha pergunta. Por exemplo, para cada uma célula humana tem quantas bactérias? Entende? Você sabe a resposta? Chuta. Acho que um monte. Então, você quer dizer que a gente é mais bactéria do que ser humano? Sim. É? Quanto? Sei lá, 60% do nosso corpo é bactéria? 70%? 80%? Quanto? Chuta. 60? 60? E eu digo para você, não, é mais. E eu vou dizer para você, para cada uma célula humana que você tem 9 bactérias. Tá bom? 9.
O que isso significa? Que 90% do seu corpo é bactéria. Que nós somos bactérias. Sim! Exatamente. Peraí. Thaís, alguém mandou uma mensagem falando que não conseguiu entrar na live. Eu recebi aqui, peraí. Sim, Ah, mandaram no nosso grupo. Isso, você pode... bom, enfim, aí eu deixo para você. Vamos lá, então. Vai falando, eu Então, mando ali. o que isso significa? Isso aqui é legal. É o equilíbrio. Então, assim, se você tem mais células humanas do que bactérias, o que você vai desenvolver? E a resposta é um câncer. Sim! E se você tem mais bactérias do que células humanas, você vai desenvolver uma infecção bacteriana. E aí qual que é o grande segredo? Mata o câncer ou mata a bactéria? E a resposta é muito simples. Equilibra os dois. Se você manter a proporção de 1:9, vai dar tudo certo. Esse é o grande segredo. E é por isso que a explicação é o simples e o complexo de forma harmônica. Por que harmônica? Porque não é equilibrada, não é 1:1 necessariamente. Mas muitas vezes é 1:9, entendeu? E é por isso dessa relação. Ok, vamos lá. Essa é a definição, então. É o Yin e Yang. É isso que vocês precisam entender. E é esse equilíbrio desses processos. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu vou fazer uma pergunta fundamental que é muito boa e que as pessoas não fazem, elas deveriam fazer. Qual? Qual o propósito da vida? Aí você percebe que está todo mundo aqui e ninguém sabe por que está aqui. Então vamos lá. Vamos à regra do universo para responder essa pergunta. Lembra? O simples e o complexo coexistem do mesmo lado da moeda em perfeita harmonia. Sim, de uma forma prática, como a gente vai usar isso? Quanto mais difícil, mais complexa for a pergunta, mais simples vai ser a resposta. Certo? Certo. Certo. Então eu quero uma palavra só. Qual é o propósito da vida? E a Cláudia já respondeu, ser feliz. E eu vou dizer para você, Cláudia, so sorry, essa não é a resposta certa. Por quê? E aí eu vou te dar uma resposta fisiológica. A felicidade não é um ser, é um estado. Você não é feliz, você está feliz. Você tem momentos de felicidade, como você vai ter momentos de tristeza. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a pergunta ainda mais difícil. Qual é o propósito da vida de todos os seres vivos? Isso inclui desde uma bactéria até um ser humano. E eu tenho uma pergunta para você. A Cláudia, ela fez a adoção de ser feliz. O que é a felicidade de uma forma fisiológica? É a liberação de certos hormônios no nosso corpo. Serotonina, dopamina, ocitocina, tá? Endorfina. Tá bom? Isso dá sensação de felicidade e prazer. Uma bactéria tem a capacidade de liberar esses hormônios? Ela tem um sistema nervoso para responder à felicidade? E a resposta é muito simples, Cláudia. Não, uma bactéria não pode ser feliz. Então a resposta não é ser feliz. Aí uma coisa que é importante, antes que você brinque comigo, não falei que ser feliz não é importante, ok? Mas esse não é o propósito da vida. Isto não é causa, isto é consequência, ok? Então, sem brigar comigo, tá tudo certo. E aí, perfeito. A Isa também respondeu aqui no grupo e a Thaís também respondeu. E a resposta certa é evoluir. Você está aqui para crescer. Você está aqui para aprender. Maravilhoso. Esse é o propósito da vida. Certo? E aí eu tenho uma segunda boa pergunta para vocês. Qual é o melhor ambiente para você evoluir? Onde você tem tudo do bom e do melhor? Onde você tem um mundo maravilhoso, com pessoas maravilhosas? Ou onde você tem problemas e desafios? Qual é a resposta certa? Lugar certo é aqui, né? Não é? E exatamente. E aí você percebe que a noção dos desafios, eles são importantes para isso. Para o nosso crescimento. Para a nossa evolução, como vocês falaram. Na tempestade, boa, né, Priscila? A gente sabe muito bem disso. A gente está vivendo essa pandemia para isso, para evoluir. E aí você percebe que a vida é como uma escola. E eu sempre faço essa metáfora. É muito boa, porque as pessoas entendem como é que é a escola. Todo mundo passou pela escola. E aquilo. Se você tem uma matéria na escola e você reprova, não passa, o que acontece, Thaís? Você tem que fazer a matéria? De novo. Exatamente. E de novo, e de novo, e de novo. Aí a pergunta, você tem o livre-arbítrio de fugir da escola? É óbvio que você tem. Você tem lá, isso é muito comum, até sabe disso. Constelação familiar. Você tem um pai
que não é um bom pai, vamos dizer assim. E aí você não trabalha esse pai, você foge desse pai. Aí você vai arrumar um chefe, ó, igualzinho para pior. Aí você fala, não é o chefe e você se demite do emprego. E aí você arruma um marido. Adivinha, não vou contar não, mas ó, é igualzinho. Aí você fala, cansei e separa do marido. Aí você tem um filho com esse marido. Adivinha o que vai ser o filho? Igualzinho. E aí o filho não dá pra jogar Ah, fora. dá sim. Ah, eu já vi também. Tudo é possível. Mas é de novo, resolve? Não resolve. Nunca resolve. Por quê? Porque você não pode fugir do seu caminho. Você não pode fugir daquilo que você tem que aprender. E eu digo, aí respeito religiões à parte, ok? Mas você vai passar por isso onde tiver que ser até você aprender. Exatamente, Priscila, são repetições de ciclos. São repetições de ciclos. Você escolhe o que você quer fazer da sua vida, não é? E aí é o poder da escolha. A gente começa a entender o poder da escolha agora. Como diz O que de fato... Como disse uma pode falar, amiga tá? minha uma vez, tu tem a eternidade toda para aprender. Nossa, me deu uma dor quando ela disse isso. E aí eu tenho uma colocação muito boa. Toda vez que a gente... Eu vou para um lado mais espiritual, vamos dizer assim agora, ok? Toda vez que a gente reencarna, vamos dizer assim, que a gente tem a chance de passar na matéria, ok? Fica mais fácil. Dependendo de como você reprova, você acumula outras matérias, tá bom? Nada que dar alguns passos para trás. Tá bom? Fica a dica aí. Nada que é ruim que não possa piorar, tá bom? É sério. É sério. Eu tava vendo esses dias memes, eu acho isso... Brasileiro é muito bom, cara, porque por um lado ele consegue transformar a desgraça em bom humor. Apesar de que, enfim, tudo tem limite, mas, sabe, aí eles falam assim, março foi a pandemia, aí julho não sei o que, aí agora vem grilo, gafanhoto, aí agora vem, como é que é? Ciclone bomba. E eu falei, mano, o apocalipse tá lá, agosto, setembro, se Deus quiser, chega. É isso, mas... essa coisa. Pragas do Egito. Relaxa, no final dá ruim ou dá bom, enfim. Mas isso é muito interessante. E aí, de novo, o que você tem que aprender aqui? Esse processo, a escolha. E aí a gente vai para um ponto que é muito interessante. A gente vai seguir o mesmo princípio. O simples e o complexo, certo? O binário, o 0 e 1. Então, vamos lá. Se de um lado você tem o livre-arbítrio, que é o livre desimpedido, do outro lado o que você tem, Thaís? O que é fixo, o que a gente chama de destino. Concorda? Concordo. E aí qual é o grande segredo? Não existe nenhum nem outro, mas os dois coexistem. Ao mesmo tempo. Perfeito. Acho isso muito... Agora o negócio está fazendo sentido. Agora o negócio fica 2.0. A gente não exclui nenhum nem o outro. Mas, de novo, a gente entende como eles encaixam. Você fala, pô, Adriano, como o livre-arbítrio e o destino eles encaixam juntos? E a resposta é muito simples. O caminho e o que você tem que aprender já está definido. Presta atenção. O caminho e o que você tem que aprender no caminho, os desafios, eles já estão definidos. E você não pode mudar isso. Isso é o seu destino. E qual é o livre-arbítrio da história toda? Você escolhe como você quer passar tudo isso. Se você quer passar isso de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E é isso. A gente discutiu tudo isso até agora para chegar nisso. Copo meio cheio, meio vazio, né? Perfeito. A Esther falou aqui, deixa eu ler aqui. Concordo enquanto não entendemos o processo internacional, não saberemos rodar
Da roda das encarnações. Perfeito. Na verdade, Esther, e aí, de novo, tudo que a gente está vivendo aqui é o processo daquilo que a gente somou de N outras encarnações, que é semelhante aos mesmos karmas dos nossos antepassados, tá? E é por isso que a gente escolhe os nossos antepassados alinhados com o nosso karma, porque é o mesmo aprendizado, é o mesmo caminho, entende? E é por isso que, nesse sentido, eu digo, o destino, o caminho e o aprendizado, ele já é fixo. Como quando você entra no segundo ano do colégio, você tem as matérias, sabe? As matérias que você tem que aprender. Então, aquilo é definido já. Então, na sua vida, quando você nasce aqui, você já sabe o que você tem para aprender e o que você vai passar. Entende? Exatamente. É isso aí, exatamente o que você falou. O livre-arbítrio é o que pensamos que temos. É aquilo que eu falei, naquela quebra de conceito no começo. Aqui eu acho que o Esther não estava, mas enfim. Sobre aquilo que a gente acha que a gente tem controle. De fato, a gente não tem. Mas esse é o grande ponto. Entender que o nosso caminho ele já está definido. Então nós vamos passar por aquilo que nós temos que passar. O caminho e o aprendizado está definido. Mas o livre-arbítrio, de fato, é a escolha. É a capacidade de escolher para que lado nós vamos olhar. E aí se a gente pode olhar ele pelo lado bom ou pelo lado ruim. Esse é o segredo. Sim. E aí eu vou falar para vocês de uma metáfora que é muito boa, eu adoro usar elas com os meus alunos e com os meus pacientes. Você está nessa vida, e quando você nasce, eu falo assim, imagina uma viagem. Você vai fazer uma viagem, uma jornada. Eu gosto dessa palavra, uma jornada. A vida é uma jornada. E aí a jornada você tem o carro, o motorista e o passageiro. E o caminho a seguir, certo? Ok. Importante, o que é o carro? O carro é o seu corpo. Tá. Então o carro é quem vai te proporcionar fazer essa jornada, que é o seu corpo. É justamente por isso que você está aqui. Ok? Ok. Aí a pergunta, quem é o motorista e quem é o passageiro? E aí a gente volta para aquela pergunta no começo. A pergunta correta, qual é o lugar correto da mente? Qual a resposta, Thaís? Quem é a mente nisso tudo? É o motorista ou é o passageiro? A mente, a mente, eu gostaria de ser o motorista e a minha mente o passageiro. Não. Não. A sua mente é o seu passageiro. Isso tudo que você está usando aí é o seu passageiro. Entendeu? Tá. Isso é muito importante. E aí a pergunta, quem é o motorista da história? O motorista é o seu subconsciente e o seu inconsciente. Por isso que o curso chama de decodificação da inteligência inata. E por que eu gosto tanto do nome do meu curso? Porque ele é muito inteligente, modéstia à parte. Por quê? O que eu defino como inteligência inata? É a inteligência que existe no nosso corpo desde bilhões e bilhões e bilhões de anos de evolução. Então vamos lá. Desde a primeira bactéria que existe na Terra até nós, seres humanos, existe um tempo, um time skip de mais ou menos 3,5 bilhões de anos até 5 bilhões de anos, os cientistas calculam. Então, para e pensa, esse motorista que eu falo para você, ele já existe aqui na Terra há 3,5 bilhões de anos, tá bom? E é por isso que eu digo, ele sabe para onde ir. Ele sabe para onde ir, ele sabe como fazer. Então, quando você nasce, o seu sistema já sabe o que fazer. Por exemplo, aquilo que eu falei sobre respirar, sobre todo o seu sistema fisiológico, sobre digestão da alimentação, sobre reprodução. Isso já é uma inteligência inata, você já nasce com isso. Inclusive, você já nasce com um motorista, que é o seu próprio sistema. Então, vamos lá. O caminho já está definido. O seu motorista já está definido. O seu corpo já está definido. E aí, a sua mente é o passageiro. Ok. E aí, a gente faz toda a metáfora acontecer. Imagina que você está dirigindo o carro, e aí tem um passageiro do lado, ele fica enchendo o saco. Ah, não vai mais devagar, olha o pedestre ali, presta atenção no farol, tem um carro aqui do lado, não é melhor você fazer esse caminho era melhor, não é? Perfeito, a viagem fica horrível. Para não falar outra coisa. Sim. E é isso que a gente faz na nossa vida. Quando a gente acha que a gente pode controlar alguma coisa, a gente fica enchendo o saco do nosso motorista. E a gente não deixa ele dirigir. E desculpa, se vocês já dirigem ou já viram isso acontecer, não importa o que o passageiro diga, o motorista vai fazer aquilo que ele tem que fazer e o passageiro não pode impedir ele. Estou mentindo?
Deixa eu E te fazer acabou. uma pergunta. Nessa Claro. questão do inconsciente, consciente, né? Nessa metáfora do carro com o motorista, Uhum. quando tu fala isso, a impressão que eu tenho, talvez eu tivesse até julgando isso um pouco menos, né? A questão do inconsciente, é, é, é o inconsciente consciente não só pessoal, mas é todo, né? Sim, porque na verdade, o que é o subconsciente e o inconsciente é tudo aquilo que você herda. Tudo aquilo que é passado da sua genética, dos seus antepassados para você. É toda a informação que existe. Inclusive da primeira bactéria que existe lá bilhões de anos atrás. Ela está aqui, em você. A inteligência dela reside em você. E esse é o ponto. E eu vou dar a seguinte metáfora. Imagina assim, ó. Você entra num ônibus, o cara dirige o ônibus e faz o mesmo trajeto há 20 anos. Ok? Então o cara sabe dirigir o ônibus do cara. Ele faz isso há 20 anos. Você entra, fica 5 segundos dentro do ônibus e você acha que você sabe dirigir melhor do que o motorista e você vai lá encher o saco dele. Fala, não é assim que faz, não, assim é melhor. Quando você tenta, e essa é a palavra certa, quando você tenta conduzir a sua vida para aquilo que você, a sua mente, acha que é o melhor, é exatamente isso que você está fazendo. Você está indo exatamente contra aquilo que o seu sistema precisa. Que é o quê? Os desafios para você evoluir. É para você crescer. E aí, de novo, qual é a função do passageiro dentro do carro? E a resposta é muito simples. Cara, curte a viagem. Thaís, por que a gente não curte essa viagem maravilhosa que é estar aqui? Por que, Adriano? Ué, porque você acha que você está no volante. E aí eu digo para você, ficar no volante é extremamente estressante. Por quê? Porque se você fizer uma cagada, você vai ferrar você pode ferrar o outro carro, os outros carros e as pessoas que estão no carro. E você acha que é interessante ser um motorista? E a resposta é muito simples, não! Por que você acha que ser um motorista é legal? Não é legal! Você não pode curtir a viagem, você tem que ficar prestando atenção na direção. Entende? Porque senão você vai bater o carro. Enquanto o passageiro, ele pode mudar a música, ele pode cantar a música, ele pode olhar para a paisagem, ele pode dormir. Ele pode fazer o que ele quiser lá dentro. Só que a gente acha que ser um motorista é divertido. Eu garanto para vocês, gente, não é. É muita responsabilidade. Eu posso dizer que o motorista seria, né, usando um termo mais espiritual, seria a centelha que a gente carrega cada um dentro de nós. Sim, o nosso eu superior. Você quer uma resposta melhor? Deus. Pronto. Agora eu entendi. Acabou. É isso. É algo que transcende ao tempo. É aquilo que sempre existiu e sempre vai existir em nós. É Deus. É a centelha divina. Fisicamente falando, é a centelha divina. Alguns chamam de eu superior. Tudo a mesma coisa. Tá. A gente não deixa ele guiar. E a gente resiste a isso. E aí, em vez de a gente ir para onde a gente tem que ir, a gente não vai. E a gente vai acumulando só mais caminhos, entende? Sim. Perfeito, porque a gente não deixa simplesmente a nossa jornada seguir em frente. E a gente, às vezes, e aí no final, quando a gente fica só fugindo e evitando, a gente fica andando em círculo. E a gente gasta todo o tempo e energia que a gente tem neste carro para andar no mesmo lugar. E a pior parte, e não resolve ainda. Mas aí me vem uma pergunta, aonde a gente se perdeu? Aonde a Na gente, verdade, aonde a gente passou a ser o motorista? Ou o porquê, o que, né? Porque, enfim, aí eu começo a me e essa é a questionar. diferença. E a resposta é muito simples, quando a gente adquire consciência. Quando a gente adquire um passageiro. Aí você olha para os animais naturalmente eles sabem o que fazer. Eles não precisam ir para a escola. Por quê? Porque eles não têm uma mente que questiona a natureza deles, entendeu? Sim. E é por isso que os animais são amorais. Por quê? Porque eles não têm isso. Entende?
Isso é maravilhoso. Aspas, animais na natureza, tá? Animais domésticos não. Animais domésticos viram seres humanos. E é por isso que animais domésticos têm tantas doenças, tá bom? Animais na natureza não têm. Por causa disso, porque eles se tornam humanos. E aí você percebe quanto o ambiente condiciona a gente. E aí não é porque a gente tem consciência que a gente prejudicou tudo isso, mas é que a gente tentou, através da nossa consciência, estar no lugar que não é da consciência. É o conceito da constelação familiar. E eu já respondo à pergunta da Esther. Você acha que a constelação resolve essa questão de hierarquia familiar? E a resposta é muito simples. Sim. Porque se você sabe qual é o seu lugar, qual é a sua função, qual é o seu aprendizado nessa vida, você realiza a sua função. E uma das coisas que eu mais gosto na constelação familiar, quando você resolve um conflito seu, você transcende isso. Você resolve o conflito de todos os seus antepassados também. Porque eles também precisavam aprender isso. Como você também resolve os seus conflitos dos seus descendentes. Porque você resolveu aquilo. E aí é importante, se cada um, simples assim, se cada um apenas fizesse a sua parte, ia dar tudo certo. O mundo seria outro, né? Exatamente. Só que a gente foi condicionado pra gente não fazer aquilo que é o nosso devido lugar. E todo mundo tenta fazer, aspas, a mesma coisa. Quer crescer, quer transcender. Mas só que pela matéria. E aí não vai dar certo. A gente lembra que ele falou a noção das quebras de conceitos sobre ter. As pessoas querem ter dinheiro, status, felicidade. Só que não é sobre ter, é sobre ser. Sim. E aí, o que é o grande desafio? Depois que eu explico tudo isso, é você aprender a ter a consciência de qual é o seu devido lugar como mente e você permitir ao seu sistema, ao seu motorista, guiar você na sua jornada. E aí a sua mente ela é responsável por o que no final? A compreender qual é o devido lugar dela no processo. Ok? Interessante isso. Deixa eu ver aqui. Isso é muito legal. Não, eu já tô afim até de constelar essa história do carro, do motorista e do passageiro. Boa. Constela isso vai ser legal. Imagina você colocar a jornada, o seu motorista, o seu carro, que é o seu corpo. Veja como o seu carro tá, você tem cuidado bem do seu carro, inclusive. Tá. E veja onde é a sua mente. E aí, confia em mim, coloca-se no lugar correto da mente. Tá. A vida é muito boa. Eu gostaria de finalizar tudo isso nesse seguinte conceito. E é aquilo que a gente falou. Não é o caminho que define você. Não são os problemas que definem o que você é. Mas é como você encara cada uma dessas passagens. Resumindo, é a sua percepção. É como você olha para o problema. E aí a gente vai voltar para aquilo. O problema da vida não é o problema. Mas é como você encara. Então é como você escolhe olhar para o seu problema. Ok? Isso é muito importante. E aí, sempre você vai ter duas opções. Lembra? A primeira regra do universo. O simples e o complexo. O bom e o ruim. Tudo na vida, todos os eventos, todas as suas passagens vão ter um lado positivo e um lado negativo. Isso é uma regra. E aí cabe a você, como mente consciente, que é isso que a gente está usando aqui agora para conversar, é ter a consciência de para qual lado você vai olhar. E você saber vivenciar isso de uma forma positiva. Aspas, não estou falando para você olhar para o lado positivo em tudo. Ah, uma pessoa morreu. Não é isso. Mas é você reconhecer a perda. E você reconhecer a tristeza. E você acolher a tristeza. E você disser, ok, eu vou transformar isso em algo bom. Esse é o segredo. Então, o que eu quero que vocês levem de uma forma bem resumida do que é o livre-arbítrio, que é a mente. Que a mente ela só precisa fazer duas coisas. Só. Primeiro, aceitar. O que é aceitar? É o famoso dizer, está tudo bem. Só que não é dizer está tudo bem, está perfeito. Dizer está tudo bem é, eu reconheço, eu aceito que eu tenho desafios, que eu tenho problemas,
e que eu sei que eu tenho que resolver eles. E está tudo bem ser assim, entendeu? Estar tudo bem não é ausência de problemas, mas é você saber administrar eles. Isso que eu quero que vocês entendam. Exatamente, Esther, é você olhar para o lado positivo, como tudo na vida, não é? Sim. A mente mente, Eu li um post e aí eu esses digo, dias, eu li um post esses dias que falava está tudo bem não estar bem o tempo todo. exato, perfeito. Isto é normal, porque de novo, a noção de ser feliz não é um estado, não é um estado fixo, mas é um estado, ele oscila. Então, Sim. como na vida, é normal você ter altos e baixos. Lembra, gente? A gente está no mesmo conceito, yin e yang. Então você vai subir e vai descer. E tá tudo bem, entende? E aí, como eu falo, as duas metáforas, a primeira coisa é você aceitar tudo isso. É aceitar que a vida vai ter tudo isso. E você acolher. Quando você estiver feliz, viva a felicidade. Quando você estiver triste, no seu momento melancólico, acolhe isso. E entenda que o momento melancólico nada mais é do que o momento de olhar para dentro de si. E é um momento de você, se acolhe. Fica lá, você com você mesmo. Reflete, digere aquilo e sempre busque olhar aquilo para um lado positivo. Ok? E aí aqui eu dou uma metáfora para vocês, que é a pergunta que eu falo para os meus pacientes, eles levam, eles nunca mais esquecem, porque é marca. E a pergunta certa é, onde você quer colocar a sua cenoura? Aí as pessoas falam, como assim, Adriano? Gente, onde eu quero colocar Vamos lá, eu vou explicar. Vamos lá, vamos ver a metáfora da cenoura, vocês vão entender a cenoura. Você não tem aquela historinha do burrinho, que você senta no burrinho, amarra a cenourinha na frente, e a cenoura fica balançando e ele anda para frente? Perfeito. Sim. Então, a cenoura é o que você quer, o seu objetivo, o seu desafio, o que você quer fazer com ele. Então você pode colocar a sua cenoura na frente. E aí você olha para o seu objetivo e você fala, não, eu quero ir para lá. E você olha para a cenoura e você vê para onde você está indo, não é? E você vê para onde você vai, certo? Sim. Ou você pode pegar a sua cenoura e colocar atrás. Se é que vocês me entenderam. Aí você olha para a cenoura atrás e você fala, ok, se eu não andar, começa com F a palavra, fudeu, sim, entendeu? E aí você olha para trás e você corre. Só que você está olhando para trás e você não está olhando para onde você está indo. E tem essas motivações, né? Agora eu tô percebendo bem, tem gente que é motivado com a cenoura na frente e tem gente que é motivado com a cenoura atrás. Resumindo, você quer crescer pela dor ou pelo amor? Acabou. A mente, ela escolhe, ela tem apenas, e não é apenas, mas é isso, ela tem o poder da escolha. De que lado você vai colocar a cenoura? Esse é o grande segredo da vida. E se a gente aprender a olhar para as coisas e realmente ver o lado positivo delas, a gente vai crescer com amor. E lembrando, com amor não significa que você não vai ter sofrimento, que você vai ter momentos de tristeza. Não! Mas que quando você estiver triste, você vai acolher esse seu momento de tristeza. E você vai falar, tá tudo bem eu passar por isso agora. É um processo. E eu acolho isso. E você pega isso e você ainda coloca com amor. E esse é o segredo, gente. Esse é o segredo. Sim. O que vocês levem de forma prática, então, de tudo o que a gente falou até agora? Primeiro, aceitar que estar tudo bem não significa que está tudo bem, mas está tudo bem. E aí, o segundo ponto, para onde olhar? A noção da cenoura. Aonde eu estou colocando a minha cenoura? E sim, vai ter vezes que você vai colocar a cenoura atrás. E eu digo, tudo bem, não tem problema. Aceita e acolhe isso também. Sim. E tá tudo certo. E aí vocês vão ver, gente, que a jornada da vida ela é maravilhosa. E aí você percebe que você não escolhe as coisas que você tem que passar. Mas você escolhe como você vai passar por elas. Exato. Eu percebo, Sim. eu digo a questão, gosto de essa palavra, beleza oculta, né? Que é até o nome de um filme. Sim. A capacidade Eu assisti esse filme. A capacidade que a gente tem de ver a beleza oculta por trás de
todas as coisas, né? Inclusive da Tudo. própria morte, ou enfim. Da própria né? morte. Sim. Perfeito. E aí, como eu já tinha falado até na outra live, sobre o quanto a morte ela é condicionada. E é como a gente falou, existem culturas que fazem festa quando a pessoa morre. Exato. E aí eu vou até colocar um último ponto que é muito interessante, que eu falei para vocês sobre a vida. A gente está aqui, a gente acha que a gente está indo em direção à morte. E a resposta é muito simples. Não, a gente está indo em direção à nossa origem. Por quê? Porque a gente transcende, a gente vem de algum lugar antes para vir para cá. E a gente vem aqui para aprender algo. E a metáfora é muito simples. A gente está aqui para voltar para o nosso começo. E é para nossa pureza, para nossa essência, certo? Como eles falam. E eu vou fazer para vocês a metáfora do rio. O rio que ele nasce na montanha, ele nasce cristalino e límpido. À medida que ele vai descendo, ele vai se sujando. Certo? E aí a gente até fala, quando pessoas passam na nossa vida, por exemplo, imagina um rio passando no meio de uma cidade com várias pessoas, ele vai ficar poluído. E aí qual é o nosso grande desafio? O nosso primeiro grande desafio nessa vida é transcender todas as camadas que foram colocadas na gente. Todas essas mentiras que nos condicionam. A gente tem que tirar tudo isso. Para quê? Para chegar na essência. E aí quando você chega nessa essência, você tem a capacidade real de desenvolver todo o seu potencial e trabalhar todos os seus desafios nessa vida e quiçá de outras passadas. Eu acredito nisso também. Então esse é o segredo. E é por isso que o primeiro grande passo que a gente tem que fazer é sair desse condicionamento. De tudo isso que a gente acha que é certo. Tudo isso que a gente acha que é moral, que é ético. Não! Isso é condicionado, isso é uma mentira, é uma utopia, é uma falsa verdade. E você transcender. Quando eu vejo uma criança recém-nascida ali com 1 mês de idade, 2 meses de idade, é aquilo que a gente tem que buscar ser de novo. É aquela criança inocente ao extremo. Porque a partir daquela inocência, que não tem uma consciência ainda que condiciona ela tem a capacidade de transcender tudo aquilo que ela vive aqui e de ela realmente ascender a um eu maior. Não isso que a mente, que a nossa sociedade proporciona. E sim, quando a gente conseguir fazer isso, a nossa sociedade vai transcender. E ela vai poder moldar e modificar os valores delas. Mas para isso, e aí a Isabela deu uma segunda boa resposta, lembra? Yin e Yang. Então, quando eu faço a pergunta, qual é o propósito da vida? Quantas respostas a gente tem? 2. Qual é a primeira? Evoluir. E a segunda? Transmitir. Passar esta evolução adiante. Como eu falei, na constelação familiar, quando a gente faz o processo, a gente passa isso adiante. Tanto para os nossos antepassados como para os nossos descendentes. Então, é a escolha que você tem de fazer tudo isso. Muito bem! Eu sei que daqui a pouco eu tô aqui. Minha cabeça tá cheia de coisa. Evoluir e transmitir. Gente, Perfeito. eu te amo, Adriano, do fundo do meu coração. Tá? Eu agradeço. É uma honra servir. E, é uma honra transmitir. Não, com certeza, assim, ó, eu me expando, né, toda vez que a gente tem esses encontros, né? Acho que você deve perceber isso. E eu também gosto Todos nós, para mim também. Eu cada vez mais tô me deixando ser, né? Cada vez mais essa criancinha aí que tu falou, né? E que, infelizmente, nem todo mundo recebe de uma forma tão, né? Mas tudo bem. O que importa é eu Aí é o ponto. Cada um tem o seu tempo. Respeitar, aceitar o tempo do outro e o seu próprio tempo. Isso é amar. 28 segundos restantes, eu quero me despedir, mas eu acho que da próxima vez a gente pode falar dessa questão do tempo. O que tu acha? Tá bom, pode ser. Gente, muito obrigada. Vai cair, tá? O Instagram corta. Obrigado, gente. Valeu. Beijo. Daqui 15 dias tem outra live. Acompanhem. Beijo, beijo, beijo. Obrigada.